Um dia triste para todo mundo, é inegável, a gente não pode deixar de falar isso. Um dia em que provavelmente a gente vai refletir bastante aqui, a gente vai tentar fazer algumas avaliações, a gente vai relembrar coisas boas, desse que para mim, pelo menos, era o humorista em atividade, o ator, um dos melhores atores em atividade e o melhor humorista em atividade Sim. desse país. Um cara de apenas 42 anos de idade, que por muitas vezes as pessoas se esqueceram, né? Mas foram 2 meses de internação, ficou 60 dias dentro de um hospital, sofrendo, lutando contra a Covid-19. Um cara que conseguiu levar 26 milhões de pessoas para assistir cinema. Isso é algo no Brasil que a gente precisa ressaltar e reiterar. Um cara que fez parte da nossa família, e eu falo fez parte da nossa família porque nos almoços que eu tinha com os meus pais, com os meus familiares, eu me lembro muito bem que eu sempre dizia que a minha mãe estava virando uma Dona Hermínia, né? E eu acho que todo mundo sempre também fez essa exemplificação, essa alusão com esse personagem que fez tanto sucesso nos cinemas, que era interpretado por ele. Um cara que doou R$1,5 milhão para a caridade nesse ano, ficou calado em relação a isso. Eu admiro demais essas pessoas que fazem caridade, que não precisam ficar postando no Instagram que fizeram, divulgando o que fizeram. Acho que a caridade, a essência da caridade é essa, né? Então eu queria homenagear aqui no início do nosso Morning Show hoje ele que se foi ontem, mas que estará nos nossos corações para sempre, com a alegria contagiante que ele sempre disseminou. Um beijo, um abraço para todos os familiares, para todas as pessoas que realmente acompanhavam e gostavam do trabalho dele. Paulo Gustavo, você é único e ficará para sempre nas nossas memórias, né, Paulinha? Hoje a gente vai usar a hashtag Hip Paulo Gustavo, né? Rest in Peace, descanse em paz, Paulo Gustavo. Acho que é o desejo de todos os brasileiros e de quem o conheceu mais pessoalmente, né? Muitos depoimentos bem bonitos. Marcos Mion mostrou mensagem, teve um monte de gente mostrando como aconteciam ali as trocas na intimidade com o Paulo Gustavo. Pra gente que não tinha, né, essa proximidade, mas tinha proximidade com o trabalho dele, né? E entendia muito, como o Paulo falou, né? Era como se a gente conhecesse, né? Mesmo sem estar perto. Bom, o velório do ator Paulo Gustavo, que morreu na noite dessa terça-feira em decorrência de complicações da Covid-19, vai acontecer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E por causa da pandemia vai ser permitido ali só a presença de familiares, de amigos, né? Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Star em Copacabana. O quadro de saúde dele piorou muito na noite do domingo, quando ele sofreu uma embolia pulmonar. Ele vinha apresentando melhoras significativas, chegou a ter redução de sedativos, bloqueadores, chegou a interagir com os médicos e com o marido, mas veio a óbito na terça-feira, quando a gente teve a informação através de um boletim oficial de que o quadro do ator primeiro estava irreversível, né? E depois, às 9h12 da noite de ontem, foi constatada a morte de Paulo Gustavo. Ele conquistou o Brasil, teve uma trajetória de grande sucesso, produções que foram campeãs de bilheteria. Minha Mãe é uma Peça, o filme lançado em 2013, que rendeu 2 continuações, a mais recente lançada em 2019, que se tornou a comédia com o maior público da história do cinema nacional, arrecadou R$182 milhões em 4 semanas de exibição, e somados os filmes da Dona Hermínia venderam mais de 26 milhões de ingressos entre 2003 e o ano passado. Né? Além do sucesso da Dona Hermínia, o ator se destacou também pelos filmes Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, Minha Vida em Marte, ambos com a atriz e amiga Mônica Martelli, e muita coisa também na televisão, né? O Vai Que Cola, 220 volts Multishow. O Paulo Gustavo deixa o marido, Thales, 2 filhos pequenos, bebês, Gael e Romeu, além do pai Júlio Marcos, da irmã Juliana Amaral e da mãe Déa Lúcia Amaral, que inspirou a criação da Dona Hermínia. Essa mãe super protetora, hilária, que ganhou peça própria em 2006 e chegou aos cinemas depois arrebatando o Brasil. Muitos usaram as redes sociais para fazer homenagens. O Thales Bretas, o marido do Paulo Gustavo, escreveu o seguinte, olha: nossa caminhada tinha tudo para ser longa, linda, como vinha sendo, tão feliz. E foi muito, como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você.
como eu aprendi, cresci. Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão, uma estrela que brilhou muito aqui na Terra e que vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre. A Mônica Martelli, como eu disse para vocês, trabalhou com ele nesses segmentos aí da peça Os Homens São de Marte, é pra lá que eu vou no cinema. Escreveu também assim, ó: meu irmão, eu te amo e para sempre vou te amar. Você foi muito bravo e agora pode descansar. Vamos lembrar de você sempre assim, sorrindo, criando, fazendo o Brasil gargalhar. A Tata Werneck, que por muitas vezes foi fonte de informação fidedigna em meio a fake news sobre o estado de saúde do amigo Paulo Gustavo, escreveu o seguinte, ó: Paulo, tá difícil demais, eu vou continuar te homenageando. Estamos no grupo, vendo seus vídeos, choramos e rimos. É um nível de amor que não se escreve em legenda. Por favor, antes de sair de casa para ir a uma festa, lembre do Paulo. Não deixe ter sido em vão. 400 mil vidas não podem ser em vão. Continuem rezando pelo Paulo. O Caetano Veloso também fez um post e olha o que ele disse: é significativo que a notícia de que o perdemos chegue no dia em que se abre a CPI da Covid no Senado Nacional. O povo brasileiro que encheu os cinemas para rir com Paulo Gustavo está de luto e deve revoltar-se contra os responsáveis por nossa vulnerabilidade frente à pandemia que nos tirou essa pessoa amada por representar nossa vocação para o sim. Sabe que a cantora Beyoncé, americana, ela fez um post ali no site dela com uma foto do Paulo Gustavo e a frase "Rest in peace", descanse em paz. O presidente Jair Bolsonaro também fez um post dizendo o seguinte, ó: meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo o Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid. A jornalista Renata Lopretti trouxe na sua fala no jornal da Globo o que muitos lembraram também nas redes sociais. Vamos ouvir a Renata Lopretti. A doença que já tirou a vida de quase 412 mil brasileiros agora ataca de maneira feroz também os jovens. É o que alertam o tempo todo os profissionais que lutam para salvá-los dentro das UTIs. Nesta terça-feira, a Covid-19 levou aos 42 anos Paulo Gustavo, ator e humorista de imenso sucesso, e deixou ainda mais triste um país a que ele só deu alegria. Nunca é demais lembrar que Paulo Gustavo e todos esses brasileiros estão morrendo de um vírus para o qual já existe vacina. Só que ela não existiu para eles. Outro ponto que foi bastante discutido nas redes sociais foi a forma com que alguns veículos cobriram essa história, né? Antecipando o que ainda não havia sido confirmado pela família, pelos médicos. Então houve uma ampla discussão a respeito de um assunto que no jornalismo a gente sabe, né? Morte não é furo. Ninguém tem que antecipar a morte de alguém ou dar primeiro essa notícia, né? A gente tem que tratar esse assunto com muito respeito, principalmente aos familiares e à memória dessa pessoa. Fica aqui os nossos sentimentos, né, para toda a família do Paulo Gustavo e para todos que são fãs e estão sofrendo, né? A gente vê, foi impressionante ontem a comoção nacional no Instagram. Eram só fotos do Paulo Gustavo. Você rolava o feed, só dava Paulo Gustavo, né, Paulinha? E importante esse ponto que você tocou, Paulinha, porque assim, às vezes o jornalista, ele tem mesmo a informação. A fonte dele às vezes é boa mesmo, e ele sabe. Mas reza o bom jornalismo que em situações como essa, você espere a família dar a notícia, ou a emissora em que o artista trabalha dar essa notícia, né? É de bom tom. Então, assim, porque isso é muito angustiante, as informações que chegam, tem muitos amigos que não sabem, muitos fãs que não sabem, e acabam acreditando, e às vezes também não é a notícia verdadeira, né? Como no caso do Paulo Gustavo, o que se parecia ser é que os sinais vitais, ele ainda apresentava esses sinais vitais, mas uma situação irreversível. Eu fiquei impressionado também, Paulinha, com essas manifestações e como elas expandiam, porque hoje tudo é muito politizado no Brasil, mas parece que o Paulo Gustavo realmente conseguiu transcender um pouco isso, né? E conseguiu ser admirado por todos
por todos os brasileiros, né? Porque ele tinha uma força de penetração muito grande mesmo, quando entrava na casa dos brasileiros com os seus personagens, porque eram personagens que às vezes ele até levantava alguma pauta, alguma agenda dele, como a homofobia, por exemplo, mas sem querer lacrar, sem ser de maneira, né? Sem ser de maneira forçada, né? Então, pela própria arte, ele conseguia fazer isso. Então, acho que essa era uma característica dele. E o Brasil perde, sem sombra de dúvida, um dos seus principais humoristas. Eu assisti um pouquinho ontem da homenagem que a Globo fez com 220 volts, né? Que foi um especial de fim de ano, e impressionante realmente a versatilidade que ele tinha, né? De personagens. E personagens que a gente se identificava. A Dona Hermínia é realmente um fenômeno, porque ela representa um pouco de cada mãe do Brasil. Com certeza. Né? Não tem como você não assistir a Dona Hermínia e falar, pô, minha mãe já falou isso pra mim, a minha mãe já fez isso. Tem uma entrevista muito legal do Paulo Gustavo, que é com o Jô Soares. Mas logo ali, no começo, acho que é 2016, logo que sai o filme, que aí populariza mesmo a figura dela, que já era muito popular em peça, né? Em peça de teatro. Esse é outro ponto de destaque. O Paulo Gustavo, ele conseguiu, né, fazer sucesso no teatro, no cinema gigante Trondoso. De bilheteria, com Minha Mãe é uma Peça, e na TV fechada, né, com Vai Que Cola, no Multishow, que ele na verdade, ele até conseguiu reviver um pouco ali o sitcom, né, que fez muito sucesso com Sai de Baixo, e também na televisão aberta, quando tinha as participações dele, esses especiais que ele fazia para a Globo, sempre ia muito bem. Se você procurar no YouTube essa entrevista do Paulo Gustavo com o Jô Soares, é maravilhoso. Ele conta como que a mãe dele o inspirou, ele traz coisas ali da vida real com a mãe, como que ele foi construindo essa personagem que acabou tão popular e morando no coração de todos os brasileiros mesmo. Aí, realmente, eu acho que não há divisão política, ele transcende. E acho que ele conseguiu separar, né, o artístico, a liberdade artística de fazer o que ele acreditava, e na vida pessoal ele tinha as pautas que ele defendia também, né? Claro. LGBTQI+. A Dona Hermínia, o racismo era uma pauta muito forte para o Paulo Gustavo, ele sempre deu espaço para lives, para conversas a respeito do racismo. A caridade, como o Paulo trouxe, né? O padre Júlio Lancelotti trouxe essa notícia de que ele doou 1,5 milhão para um hospital com câncer, se eu não me engano. Sem capitalizar em cima disso. Sem falar sobre isso. Além de doação de EPIs, né, no preconceito que a mãe tinha do próprio filho. Era muito curioso, era muito sutil. Nossa força aqui, de novo, né, pra mãe do Paulo e pro Thales também, que esse cara vai ter que ter uma força, né, com 2 filhos pequenos. E o Thales trouxe uma lição. Você não acha? Uma lição, assim, de fé, de esperança. Eu falei muito isso aqui. As mensagens que ele postava, né, eles traziam essa esperança que a gente tem que ter. A gente tem que ter essa fé. É difícil, né? Mas onde tem vida, tem esperança. E ele teve até o último minuto. Eu acho que isso foi muito inspirador para vários brasileiros que estão passando por isso. E só para finalizar, Paulinha, eu vejo que você está bastante emocionada, e eu acho que todo mundo que nos ouve agora, a nossa bancada aqui, se tem uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias, e vendo essa quantidade de mortes que está acontecendo, o Paulo Gustavo choca demais por ser uma figura representativa, que participava das nossas vidas, mas o que a gente precisa fazer todos os dias é agradecermos por estarmos vivos. Nós estamos vivos, com saúde, graças a Deus. Até comentei não pode esquecer de agradecer isso. Até comentei com você na redação, né, Paulo, que essa pandemia, ela traz alguns ciclos, né? Então tem dias que a gente está bem esperançoso, a gente vê imagens de pessoas sendo vacinadas, familiares, né? Então aquilo de alguma forma te traz um pouco alívio, de esperança, né? Parece que vai passar. Que vai acabar. E aí vem momentos como o de ontem, né? De ver um cara como o Paulo Gustavo, novo, morrendo, e isso te joga para baixo. Mas a gente tem que seguir e acreditar que uma hora vai passar. Meu querido Joel Pinheiro da Fonseca, meu querido Adriles, nesse tema do Paulo Gustavo, a gente não politiza hoje. Adriles, você. É meio difícil, mas enfim, eu vou primeiro prestar uma homenagem profunda, não à morte do Paulo Gustavo, mas à vida do Paulo Gustavo. Eu realmente acho que ele era o maior gênio do humor contemporâneo, agora não mais contemporâneo, né? Um homem brilhante, porque ele simplesmente colocava, Paulo, uma coisa que era muito visceral. Ele pegava as relações afetivas, familiares entre as pessoas e expunha os preconceitos, as desavenças, as idiosincrasias, as maluquices, os ódios, as ninharias. Só que ele percebia e mostrava esse tipo de relação e esses defeitos das pessoas, e como as relações afetivas, familiares, superavam
todos esses contrastes, esses problemas, essas desavenças, através do amor. Existia uma afetividade muito grande em todo e qualquer personagem que o Paulo Gustavo demonstrava. Desde aquela mulher feia e ninfomaníaca que escondia a própria solidão através da sua obsessão sexual, afetiva, que ia atrás dos homens, que escamoteava a sua solidão. Aquela senhora dos absurdos que proferia os mais absurdos impropérios, preconceitos e ódios e ninharias e era mostrada exatamente como uma pessoa solitária. Ou seja, ele pegava a fundo, como um grande psicólogo que era, o fundo das mesquinharias das pessoas e o fundo do amor e como, de alguma forma, o amor nas relações humanas, nas relações familiares, entre amigos, entre pessoas que se amam, ultrapassavam e melhoravam a vida das pessoas, apesar, a despeito e por causa também dessas diferenças. Então, essa afetividade do humor, de fazer graça dos próprios defeitos e de fazer uma graça divina da própria virtude de amar, apesar e por causa de alguns defeitos, e a pessoa rir da própria natureza e se encantar com a própria natureza, é que fazia do Paulo Gustavo o maior humorista que a gente tinha vivo até ontem. Agora, infelizmente, os meus pêsames, eu não vou citar nomes aqui, as pessoas que politizaram a morte, dizendo que assassinos, atribuindo... Quem mata, gente? Quem mata é o vírus, entendeu? Eu acho que você, nesse momento, atribuir intenções, culpas, ou seja, responsabilidades efetivas por uma coisa de ódio político, de sanha, de querer demonizar algo ou alguém, é claro que existem responsabilidades e irresponsabilidades. Mas o que eu acho que a gente devia priorizar nesse momento não é nem a morte, nem o vírus. É a vida do Paulo Gustavo e a doação Perfeito. que ele fez de graça, da graça divina do seu talento, que comoveu e fez com que todos rissem do nosso próprio encanto e não rissem da nossa própria capacidade de amar, apesar das desgraças da vida. Perfeito. Joel, você. O Paulo Gustavo era um representante talentosíssimo, desse que é o gênero mais popular do Brasil há quase um século, mas que foi sempre menosprezado, a comédia popular. Começando lá nas chanchadas da primeira metade do século XX, passando pelo humor aí ao longo do século XX, o humor televisivo e o cinema também, um cinema de enorme sucesso, um cinema que toca as pessoas, porque é um humor feito, primeiro, sim, capaz de rir de tudo, mas sempre com coração. Um humor que é capaz de criar tipos humanos que a gente reconhece na hora das nossas vidas aqui no Brasil, capaz de mostrar o lado ridículo que todo mundo tem, porque ninguém é perfeito, porque ninguém vive aqueles ideais que de forma um pouco hipócrita tenta mostrar para os outros, mas todo mundo é humano, e isso, o fato da gente rir de alguém não exclui que a gente possa gostar e amar também essa pessoa. O Paulo Gustavo era justamente isso, representante da melhor tradição de humor popular brasileiro, talentosíssimo, nos deixa cedo demais. Meus sentimentos aí para os amigos, para a família, muita força para todos, que Paulo Gustavo no outro plano também encontre a paz, que todos nós acreditamos. E por fim, fico também com a mensagem da amiga dele, da Tata Werneck, né? Esse é um momento também de cada um de nós ver que a gente está vivendo sim, um momento muito difícil do Brasil como um todo. Junto com Paulo Gustavo morreram outras milhares de pessoas ontem, ou seja, cada um de nós se cuide e cuide daqueles ao seu redor. Muito bem. Gente, uma salva de palmas para o Paulo Gustavo. Vamos? Valeu, Paulo! Boa, Paulo. Valeu, obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Gente, vamos lá? Vamos seguindo aqui com a nossa arca de Noé. Agora acabou o lirismo, agora... Vamos lá, Agora vem. Vamos, agora Depois da homenagem à vocês vida, estão agora vem a liberados. discussão da Agora morte. vamos ter que politizar, né? Agora é meio Agora difícil, vocês né, estão Paulo? liberados. Agora vocês estão liberados. Não, é porque o assunto do Paulo Eu Gustavo sei. mesmo, gente, politizar. Mas a questão não é... A minha crítica, Paulo, é Eu das não- pessoas não que falei da sua politizaram crítica a aqui. morte. Sim. Eu Isso, entendo. é essa exatamente. Eu entendo. Mas